por que que a gestão faz com que a empresa venda mais? Ela faz com que a empresa venda mais porque ela vai provavelmente aumentar a capacidade produtiva da empresa. Eu vou ter mais produtividade naquilo que eu faço. Se eu tenho mais produtividade, eu posso vender mais, né? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você gerenciar sua empresa, ter funcionários comprometidos e ainda ter mais tempo para a sua vida pessoal. Eu sou a Carla, hoje eu estou aqui com o Otederaldo e nós vamos conversar sobre vendas, que afinal é uma das maiores preocupações, um dos maiores problemas na vida do empresário. E sem vender, ninguém vai muito longe, na verdade. E eu queria pedir para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar por gestão, porque para a gente é muito importante que esse conteúdo alcance o maior número de empresários possível. E hoje nós vamos falar sobre como uma empresa bem gerenciada acaba vendendo mais. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E eu queria já jogar a bola para você, Otederaldo, perguntar se realmente vendas são um problema para um pequeno empresário. Eu diria que vendas é um problema para todo mundo, viu? Para uma maior ou menor, dependendo da empresa, mas vendas é uma coisa que atinge não só pequenas empresas, atinge mais pequenas e médias empresas, mas atinge também grandes empresas. Você sabe por quê? Porque a gente sempre tem uma expectativa de vender além daquilo que nós normalmente vendemos. Então, considerando isso, eu diria que a venda não deixa de ser um problema, porque se eu espero vender 1.000 e vendo, sei lá, 500, 400, 600, eu estou vendendo bem menos do que eu imaginava. Então, a gente pode pensar que isso acontece mais numa pequena empresa, e acontece mais mesmo. Mas você vê, por exemplo, Carla, a briga da McDonald's com a Burger King, né? Todos os dois querem vender muito, cada um quer vender mais do que o outro, mesmo o Burger King reconhecendo que a McDonald's é maior, mas ele quer vender mais do que a McDonald's, se não no mundo todo, mas em alguns pontos. Ou a briga da Sony com a Samsung. Estou pegando aqui exemplos de empresas grandes só para mostrar que esse problema, essa dificuldade de vender, ela atinge também grandes empresas. Mas, com o nosso público aqui, né? Quem está nos ouvindo aqui é mais o pequeno e médio empresário. No seu caso, que está nos ouvindo aqui, esse problema é mais grave. Então, na verdade, vender é um problema para todo mundo, é isso mesmo? Vender é difícil para todo mundo, porque vendas talvez seja a coisa mais difícil que existe dentro de uma empresa, né? Então, é uma coisa muito difícil vender. Basta a gente lembrar do nosso tempo de escola, né? Quando a gente tentava vender as rifas de escola, não sei se você tentou vender rifa de escola, e quando a gente era criança, até tinha um pena, a criança que está vendendo uma rifa, mas depois, quando você vai para a faculdade e tenta vender rifa na faculdade de adulto, é mais difícil ainda do que quando você é criança. E quando você abre uma empresa, ou quando você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, como vendedor, aí é que você vê que a coisa é difícil mesmo. Então, o empresário muitas vezes acha que gestão é um negócio difícil, mas, meu Deus do céu, comparado com venda, gestão é muito, muito mais simples de fazer. Então, essa é outra razão, Carla, reforçando aqui a nossa mensagem, que vendas é uma arte mesmo que a gente precisa dominar. Não estou dizendo que é nenhum bicho de sete cabeças e que você, empresário que está nos ouvindo, não consegue aprender a vender. Claro que consegue, porque eu também aprendi. Eu também não nasci vendedor e aprendi, mas é difícil. Por isso que é um problema, né? Porque tudo aquilo que é mais difícil é um problema. É verdade. Então, os empresários precisam aprender a dominar essa arte, né? Sobre as rifas, na época da escola, o meu avô acabava comprando todas. Eu tinha uma super dificuldade para vendê-las. Eu queria saber agora se a dificuldade com vendas, ela é mais comum em algum setor de empresas específico, ou se é tão difícil quanto? Se ela acaba sendo mais fácil ou mais difícil em algum tipo de empresa determinado, ou se não tem essa distinção?
Eu acho que algumas empresas, é mais fácil de vender do que outras, o que significa que para algumas empresas a batalha é maior para vender. Por exemplo, se a gente imaginar, né, que você está numa praia, está fazendo calor na praia, né, senão você não estaria na praia, e aí é provável que vender água de coco na praia não seja tão difícil assim, né? Porque é natural que as pessoas comprem água de coco na praia para se refrescarem. Então, provavelmente vender água de coco na praia é mais fácil do que vender livro para quem quer que seja. Mesmo para quem gosta muito de ler livro, mas a pessoa está lá na praia, está morrendo de sede, provavelmente é mais fácil vender água de coco. Mesmo que você esteja dentro de uma livraria, vender livro, essa é a minha visão, né? Quer dizer, quem tem uma livraria vai ter mais dificuldade de vender do que uma pessoa que tem uma barraca de coco lá numa praia do Nordeste, por exemplo, né? Que é mais quente. Então, eu acho que é isso, assim como... E aí, certamente, o que eu vou falar agora, eu tenho quase certeza, é mais fácil você vender uma assinatura da Netflix do que você vender, por exemplo, o nosso treinamento de gestão, que é o método de gestão 365, é mais difícil vender esse método de treinamento do que você vender uma assinatura do Netflix, né? Quer dizer, tem uma série de variáveis que tornam a venda mais ou menos difícil dependendo daquilo que você faz. Se você vende alguma coisa que é menos concreto, por exemplo, você vende uma consultoria, né? Você está vendendo um negócio que não é tão concreto, é meio abstrato, você só vai saber se aquilo vai ser bom ou não depois que for feito. Mas se você vender uma coisa mais concreta, volta à água de coco, né? É mais... Assim como, pegando esse exemplo da água de coco, que é muito bom, ainda falando sobre isso, é provável que vender uma Coca-Cola geladinha, sabe aquela que mostra na propaganda, com gelo, que sai fumaça do gelo, né? É mais fácil ainda do que vender uma água de coco. Então, tem uma série de variáveis quando a gente fala de vendas que estão interconectadas, sabe? E que tornam uma venda mais ou menos difícil de fazer. Por exemplo, a história de ser o seu no abstrato, de ser algo ligado a divertimento, né? Há uma tendência de que as coisas que são mais ligadas a divertimento serão mais fáceis de vender do que as coisas que vão dar mais trabalho, né? Que vão requerer que eu quebre a cabeça para fazer. A empatia de quem está vendendo, o tamanho da empresa, a confiança que aquela marca tem no mercado, uma série de fatores, sabe, Carla, que vão fazer com que, para uma empresa, seja mais fácil de vender do que para outras. Não sei se ficou clara a minha resposta aí. Ficou, sim, ficou. São várias as circunstâncias, né? Não é algo que a gente possa determinar, assim, então. Eu entendi dessa forma. E o que eu queria saber agora era qual é a relação exatamente entre gestão e vendas. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Porque me parece que são coisas absurdamente diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho certeza que quando o empresário começar a assistir esse vídeo, ele vai dizer que é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vendas é uma coisa e gestão é outra. A primeira coisa para responder a sua pergunta é que tudo que está à mão na empresa, se imagine você, empresário, tem um negócio, tudo que está à vista ou que não está à vista na sua empresa, precisa ser gerenciado. Tudo, especificamente tudo, né? Seus clientes, seus colaboradores, sua tecnologia que você usa, seus produtos, seu estoque, as vendas precisam ser gerenciadas para que você aumente as vendas. Então, a primeira coisa que a gente precisa plantar na cabeça do empresário é isso. Tudo que você tiver na sua empresa, mas tudo, até você próprio, você, dono do negócio, precisa ser bem gerenciado o seu tempo, né? E aí as vendas entram nessa história. E aí, eu diria para você que por que estou entendendo que você está me perguntando isso, né? Já comece, para que a gente já comece a responder essa questão, por que a gestão faz com que a empresa venda mais? E ela faz com que a empresa venda mais porque ela vai provavelmente aumentar a capacidade produtiva da empresa. Eu vou ter mais produtividade naquilo que eu faço. Se eu tenho mais produtividade, eu posso vender mais, né? Se eu consigo... Você imagine aí a história da água de coco. Se eu consigo partir um coco, vou falar aqui uma bobagem, não sei quanto tempo a pessoa leva para partir um coco, mas se eu levo 1 minuto para partir um coco,
Esse é meu limite. Ali eu sou produtivo a ponto de partir o coco em 1 minuto. Mas se eu, em 1 minuto, partir 2 cocos, eu vou vender mais. O facão está mais amolado, sabe? Eu aprendi a cortar o coco mais rápido. Então, a gestão ajuda você a tornar a sua empresa mais produtiva. E, por isso, você aumenta a sua capacidade e consegue vender mais. Essa é uma razão. Não é a única razão, mas outra razão é que a gestão, ela vai... Qual é uma das dificuldades que a gente tem para vender? A gente tem dificuldade para vender porque não sabe se o comprador vai, se o consumidor vai comprar o nosso produto. Será que o produto que eu estou pensando aqui, será que alguém vai comprar? Não sei, né? Pode ser que não compre. Estou criando aqui um produto maravilhoso, mas será que ele vai comprar? Não tenho a mínima ideia. E a gestão ajuda você ela dá a você uma certa inteligência de mercado. Ela lhe ajuda, vou falar a palavra ajuda, né? Porque não tem bola de cristal para ninguém, né? Mas ela lhe ajuda a olhar um pouco o futuro, a adivinhar um pouco o futuro. A gente vai explicar isso melhor aqui. E quando eu adivinho melhor o futuro, eu, na teoria, né, consigo criar um produto que tem mais chance de vender lá na frente. Percebeu? Ela me ajuda no que a gente chama de inteligência do mercado. Então, eu acho que esses 2 fatores, eles são bem importantes e vai ficar mais claro quando a gente continuar a falar aqui, né? Verdade, eu não sei se o empresário que está nos assistindo também teve a mesma percepção que eu, mas me parece que acaba sendo uma coisa consequência da outra, não é? Então, agora eu queria saber se na sua história como empresário você observou essa relação entre gestão e vendas, e se sempre foi assim, se uma boa gestão ela já implicava no aumento das vendas. Nossa vida, eu observei, eu falei nossa vida porque eu acho que eu estava pensando na minha vida quando eu respondi isso, mas eu observei isso muito de perto na minha vida, né? Porque eu trabalhei durante muitos anos com empresas de tecnologia. Muitos anos, mais de, sei lá, 30 anos com empresas de tecnologia. E lá nessas empresas, sejam empresas que eu tive, sejam empresas que eu trabalhei, a gente vendia software, né? Vendia implantação de software. Implantava um software para um cliente. E eu precisava de uma mão de obra muito especializada para implantar esse software. Então, tinha sempre uma briga muito grande interna de capacidade de atender a demanda, porque toda vez que eu vendia grandes projetos muito grandes, projetos, alguns acima de R$ 1.000.000, um único projeto. Eu precisava, então, se não, digamos assim, atender com a equipe que eu tinha em casa, eu precisava contratar pessoas, treinar para poder atender aquele cliente. Então, eu lidava com muita frequência, Carla, com a minha dificuldade, vamos chamar assim, a minha dificuldade de capacidade produtiva. Tá? Eu precisava, então, fazer com que a máquina girasse para entregar aquele projeto. Se eu vendesse 3, 4, 5 projetos, como eu tive na minha história alguns picos, eu tive vários picos na minha história, porque eu vendi muito, graças a Deus, né? E aí eu tive alguns picos, e os picos, a demanda, esse problema que eu falei inicialmente, sabe? De ter uma capacidade de demanda mais limitada, todos nós temos em qualquer setor. Então, isso me travava, e aí a saída era você realmente tornar todo o processo mais produtivo, para que eu conseguisse fazer mais com menos. Então, eu podia vender mais, como eu aumentava a minha capacidade produtiva, talvez eu não precisasse contratar tanta gente nova. Percebeu? Então, aquilo, eu vou usar essa palavra, me perseguia. Aliás, me perseguiu até o momento que eu saí de lá. Eu sempre precisava lidar bem com a gestão. E a gestão, eu diria para você, que era a única saída para mim. Porque eu lembro que a gente fechava alguns projetos e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, impossível atender esse projeto com a equipe que a gente tem. Eu lembro eu indo lá para frente, pegava um flip chart e com toda a paciência, me chamava às vezes até de maluco, né? Você é louco? Eu ia lá com toda a paciência do mundo, teve vezes que eu proibi, um funcionário meu me chamou de louco umas 5 vezes, né? Eu digo, tá bom, não precisa me chamar mais de louco. E eu ia lá no Flip Chart e começava a desenhar como é que a gente poderia melhorar a gestão naquele momento para que a gente conseguisse atender não só aquele projeto e outro que surgisse. Então, para mim, assim, eu diria que foi uma salvação aí a habilidade que eu vinha desenvolvendo com gestão ao longo do tempo. E aí, na mesma linha, eu desenvolvi uma grande nessa época de fazer planejamento estratégico, que uma das essências da gestão é você conseguir planejar.
E eu desenvolvi essa habilidade, me encantei com essa história de adivinhar o futuro. O planejamento estratégico ajuda você, vou colocar entre aspas aqui, para deixar claro para o empresário, adivinhar o futuro, né? Me encantei com essa coisa e aí me aperfeiçoei em planejamento estratégico. E eu lembro que quando a gente fazia um bom planejamento estratégico, nós tínhamos mais venda. As vendas, não? Porque era como se eu acertasse melhor o alvo do produto, o alvo do cliente que eu iria alcançar, sabe? É um negócio interessante. Eu até brinco, parece mágica, né? Parece que quando você toca ali uma varinha de condom, né? A coisa acontece, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que tem uma relação. Eu vivi isso na pele e vi, é engraçado, vi pessoas, empresários que não tinham essa visão e que não iam para frente, porque não conseguiam fazer com que a coisa acontecesse, sabe? Então, tem uma relação realmente muito forte e o empresário pequeno e médio que estiver nos ouvindo e não ouvir isso com bastante atenção, vai ter dificuldade. Olha aí, quem está nos assistindo, é importante entender que o planejamento ele contribui para otimizar, né, a sua produtividade, otimizar o seu tempo também. Então, vamos lá. Eu quero aproveitar essa pausa para a gente pedir novamente para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa sua curtida, deixa seu comentário, fala aqui o que você está achando desse conteúdo e compartilha o vídeo também com outros empresários que possam se interessar, porque nosso objetivo, mais uma vez, é fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de empresários possível, o maior número de pessoas interessadas em gestão possível também. Eu queria completar a pergunta anterior, que eu lembrei aqui enquanto você falava, agora você me fazia essa pergunta, que nessa empresa nova que nós abrimos, que é a empresa do Método de Gestão 365, onde a gente ensina o método de gestão 365, e onde as aulas estão gravadas, né? A gente também faz alguma mentoria para os alunos que entram, dá ali algum suporte direto para eles. Nesse caso, como grande parte do produto ele está gravado, são aulas que estão prontas, a gente tem uma necessidade menor, tem uma dificuldade menor com essa história de capacidade produtiva. Lembra que são dois grandes aspectos, né? Um é lidar com a capacidade produtiva. Nesse caso, como nós estamos falando de uma empresa muito digital, porque ela é muito digital, eu tenho um problema menor de capacidade produtiva, mas eu tenho um outro problema, que é de continuar enxergando a inteligência do mercado, para saber se o meu produto cabe, em que tipo de empresa especificamente o nosso treinamento cabe bem, percebe? Então, não tem escapatória, a gestão, ela, de uma forma ou de outra, ela vai nos ajudar. Então, vamos lá, Taderaldo, para a nossa próxima pergunta. Eu anotei aqui, eu queria saber se existe alguma, assim, em que sentido uma boa gestão, ela pode fazer as vendas aumentarem na empresa? E por que que isso acontece exatamente? O pequeno empresário, mais do que o médio e do grande, ele tem um problema de limitação ao crescimento. O que eu quero dizer com limitação ao crescimento? É um ciclo que você está preso, que é o seguinte: toda vez que você quer crescer, você quer vender, porque crescer é vender, né? Você quer crescer, você quer aumentar a empresa, e toda vez que você tenta crescer e vende, você se depara com a sua própria limitação de atender aquela demanda. Exatamente o que eu falei que acontecia lá na minha empresa de tecnologia. E aí eu paro de vender, porque eu não consigo atender a demanda, eu paro de vender. É o que o empresário faz. O pequeno empresário diz para mim, assim, os nossos alunos, às vezes, quando eles entram no método, eles dizem para mim: Taderaldo, você está me pedindo para aumentar as vendas, eu não estou conseguindo nem atender a demanda que eu tenho aqui. Como é que você quer que eu aumente as vendas? Eu preciso priorizar os meus clientes, senão eles vão começar a falar mal de mim. É isso que eu chamo de arquétipo de limitação ao crescimento. Então, é um negócio, Carla, meio perverso, né? Porque eu quero crescer, e aí, se eu quero crescer, eu preciso vender, e quando eu vendo, eu vejo que não consigo entregar e paro de vender. E se eu parar de vender, o que acontece? Eu vou para um buraco, né? Eu preciso quebrar esse arquétipo, voltei a falar a palavra bonita de novo, eu preciso quebrar esse circuito, né, de limitação ao crescimento. E como é que eu quebro isso? Eu quebro com a gestão. Eu quebro como? Eu quebro aumentando a minha capacidade produtiva, falamos sobre isso. Eu quebro treinando melhor os meus colaboradores, porque pequena e média empresa, a gente não treina muito bem os colaboradores. Contrata e manda ele fazer a tarefa. É assim que acontece na maioria dos casos. Ah, por que eu não treino? Porque eu não tenho tempo para treinar. Boto lá ele para fazer a tarefa e acabou. Mas é pior, né?
Porque se eu não treino, ele vai tomar muito mais meu tempo. Eu vou ter que consertar as coisas erradas que ele está fazendo, vai ser menos produtivo. Era melhor que eu treinasse ele. Então, a gestão engloba tudo isso. A gestão engloba você gerenciar bem seus colaboradores, ela envolve você gerenciar bem seus processos, documentar os processos, aperfeiçoar, melhorar eles no dia a dia, para que eles fiquem cada vez mais produtivos. Envolve você conseguir planejar melhor onde é que você quer chegar, envolve você executar as tarefas da empresa como um todo com mais eficiência. E tudo que a gestão tem de coisa positiva vai me ajudar a aumentar a minha capacidade produtiva, além de vai deixar a casa toda mais arrumada, sabe? Tudo mais organizado, tudo mais no lugar, que me dá até uma disposição maior para vender, porque você pega um vendedor e bota ele numa bagunça e manda ele vender. Ele vai olhar assim para o lado e vai dizer, como é que eu vou vender assim, nessa bagunça aqui? Né? Ele vai ter a impressão que a empresa não consegue. Então, a gestão tem essa coisa de fazer com que o cavalo, que é a empresa, ande mais rápido, sem desinvestar. Você controla aquele cavalo, mas ele vai andando mais rápido e vai aumentando a capacidade produtiva. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios que a gestão tem, né? Para quebrar, acho que ficou claro, né? Quebrar esse circuito de limitação ao crescimento. Sabe, você está num mar, não sei se já aconteceu com você, espero que não aconteça nunca, mas já aconteceu comigo, de eu ter entrado no mar para nadar, eu jovem, adolescente, entrar no mar, nadar, naquele mar tinha uma correnteza, eu não sabia que tinha uma correnteza, e eu não conseguia voltar para a costa. Eu estava preso, eu estava me afastando cada vez, porque tinha uma correnteza naquela praia que me afastava. Parece que tem uma correnteza que leva você para o fundo. Meu pai estava na areia, ele viu o que estava acontecendo e pediu para alguém ir lá me trazer. Uma pessoa maior que sabia nadar. Bom, eu poderia ter até me afogado. Então, é esse que é o circuito de limitação ao crescimento. Você quer ir contra a corrente e não consegue, termina, sabe o quê? Adivinha? Se afogando, né? Então, gestão palmas para a gestão que consegue nos livrar de uma situação como essa, né? Verdade, verdade. É importante essa prevenção, né? Já dizia aquele ditado, melhor prevenir do que remediar, né? Eu queria saber se existe alguma razão adicional para o empresário ele precisar investir na gestão visando o aumento das vendas. Aquilo que eu falei, mas eu vou deixar mais claro ainda, que é dotar o empresário, dar para o empresário um dom, uma varinha, de ele aumentar a capacidade dele de enxergar o futuro, de ter uma inteligência maior de mercado. Porque essa, cara, é um negócio que ele é inestimável, tem um valor mesmo inestimável. Você imagina assim, criei um produto novo, né? E aí eu digo assim, vou cobrar quanto desse produto no mercado? Quanto é que eu cobro desse produto? Principalmente se for uma consultoria, um produto mais abstrato. Cobro quanto desse produto? Não sei. Aí como é que eu faço? Eu preciso enxergar melhor o meu mercado para saber como é que os meus concorrentes estão cobrando. Quer dizer, eu preciso de uma atividade de gestão nessa hora, que é uma atividade relacionada a planejamento, sabe? O que eu vou fazer no futuro. Eu gosto muito dessa palavra, inteligência de mercado. E a gestão, eu passei por isso, como eu contei. Passei por isso na prática. Aquilo me destacou de um jeito. Pra você ter ideia, a gente se tornou um dos líderes no mercado em alguns segmentos, no mercado nacional, viu? Em alguns segmentos, por conta dessa capacidade, não minha necessariamente, mas é a inteligência da empresa que ela aumenta com a gestão. É um negócio bonito isso, bacana. Então, quem está acompanhando aqui a gente, acho que já entendeu que só tem coisas positivas, né? Então, agora eu queria saber o que é que precisa ser feito para que as vendas cresçam. O que é que a gestão pode fazer para ajudar a sua empresa, efetivamente? É uma ótima pergunta. Eu diria o seguinte, a primeira coisa de todas, eu diria que tem talvez 3 ou 4 ações aí que me vem à cabeça aqui, mas eu diria que a primeira de todas é você arrumar a casa, organizar a casa. Quer dizer, organizar o caos, que eu chamo. Se sua empresa está vivendo um caos, e as pequenas e médias empresas, elas normalmente vivem um caos, por conta de tudo isso que a gente falou, né? O empresário não tem uma habilidade, o pequeno e médio empresário, ele não tem uma habilidade muito grande com gestão. Ele não se desenvolveu nesse aspecto.
E ele não aprendeu a fazer isso. Não é porque a gestão seja complicada, é porque ele não aprendeu. É só isso. É só isso. Você que está me ouvindo aqui, acredite, é só isso. Você precisa desenvolver só essa habilidade. Então, a primeira coisa é arrumar a casa, porque você vender com a casa desarrumada é muito difícil. A sua cabeça vai trabalhar contra você. É aquele empresário que me disse, né? Não só ele, vários me dizem, mas como é que você quer que eu venda mais, pelo amor de Deus? Se está aqui essa bagunça, não consigo, estou tentando contratar gente, não consigo. Os clientes estão reclamando porque a gente está atrasando as entregas e você está pedindo para eu vender mais. Então, primeira, é você deixar a casa mais arrumada, né? E é gestão, né? Gestão. Você colocar as pessoas nos lugares certos, seus colaboradores. É você organizar mesmo fisicamente a empresa, deixar as coisas no lugar certo, sabe? É você documentar as tarefas direitinho, o que cada um tem que fazer. É uma arrumada. Eu acho que está claro essa coisa de deixar a casa arrumada, não está? Eu acho que a segunda coisa, Carla, eu diria que é você... Estou pensando aqui se essa é a segunda, mas eu tenho a impressão que sim. É você entender a sua capacidade produtiva, sabe? É muito importante a gente entender o quanto nós conseguimos atender a demanda do mercado. Saber isso é importante para que eu não já vá saindo, aumentando meus custos desnecessariamente. Então, eu não me assustar com as vendas, que às vezes nem vieram. Quer dizer, às vezes eu digo para o empresário, mas você já está com um problema de aumento, você já está com um problema de incapacidade produtiva. Ele disse, ainda não, mas estou com medo. Estou com medo, porque ainda não atingi meu limite, não. Mas estou com medo. Se eu continuar vendendo, eu digo, mas você nem chegou lá e já está com medo, né? E não adianta. Quer dizer, também a gente não deve vender muito mais. Quer dizer, a gente não deve ter uma capacidade de demanda muito além daquilo que ainda a gente não tem de demanda. Eu não deveria aumentar demais a minha demanda sem as vendas terem chegado. Lembra da inteligência que eu tenho que ter como gestor? É um elástico. Um elástico. Se eu esticar demais o elástico, ele quebra. Quer dizer, se eu pressionar demais a minha capacidade produtiva com vendas, ele vai estourar, né? Eu tenho a capacidade produtiva, eu coloquei gente demais, cliente demais novo, ele vai quebrar, não vai aguentar. Ou se eu deixar o elástico frouxo demais, a empresa também vai quebrar, porque... E aí? Não tem tensão nenhuma, não tem vendas, eu tenho capacidade, está todo mundo de braço cruzado, com o elástico frouxo aqui, né? A empresa quebra por outra razão, mas ela quebra porque não tem dinheiro. Então, essa tensão, sabe? Essa maestria que o empresário tem que dar. Por isso, a segunda coisa de responder é saber em que ponto esse elástico está. Dá para chegar mais ou não dá? Aí eu sempre digo, vai, estica mais um pouquinho, ele aguenta. Aí ele estica mais um pouquinho, ó, agora já está na hora de talvez contratar mais gente e tal. Então, isso é importante. E a terceira coisa é você fazer aquilo que nós comentamos no início, é você exercitar mesmo a gestão, aplicar a gestão para aumentar a capacidade produtiva. Melhorar o seu quadro de funcionários, melhorar os processos, sabe? Executar melhor as tarefas que você faz no dia a dia na empresa, corrigir defeitos que o seu produto tem. Às vezes o empresário só está, estou tendo um problema aqui no atendimento ao cliente. O problema é o atendimento ao cliente, precisa aumentar a quantidade de pessoas que vão atender o cliente. Às vezes, a quantidade de atendimento aumentou porque o produto dele tem defeito. Sabe, defeito, ele vende um produto com algum defeito. E aí, o que acontece? Você vende um bolo não é um bom exemplo, você vende um pastel que tem que estar quentinho, aí seu pastel está frio, está engordurado demais, o cliente vai reclamar, ó, esse pastel aqui, e aí você vai ter que trocar o pastel por outro, vai aumentar a sua capacidade desnecessariamente, concorda? Então, quando você melhora o produto, já estou me estendendo aqui na sua pergunta, eu sei, mas quando você melhora o produto, estou falando sobre gestão do produto, você vai reduzir o elástico, a tensão do elástico, percebeu? Então, a terceira coisa é você melhorar mesmo a eficiência operacional da empresa. Eu acho que é isso que me vinha aqui à cabeça, que eu lembrei, eu acho que é isso aí. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, arrumar a casa, depois o empresário precisa entender a capacidade produtiva dele, não é isso? E terceiro, que você elencou para a gente, fazer esses ajustes na gestão.
Então, eu queria saber agora se existe mais alguma orientação que você queira dar para o empresário que quer investir na gestão visando aumentar as suas vendas. Tem alguma orientação adicional? Veja só, eu diria que ele precisa priorizar as vendas, precisa colocar essa atividade como uma prioridade na vida dele, sabe? Porque, de novo, o que é que tem a ver gestão? O que é que tem a ver o tema desse podcast com priorizar as vendas? Lembra que nós falamos no início que gestão é você lidar bem, você administrar bem todas as partes que a empresa tem. A empresa tem várias partes e a habilidade do gestor é lidar muito bem com essas partes. Só que tem um segredo aí, anote esse segredo que vale $1 milhão para o empresário que está nos ouvindo. O segredo é o seguinte, você tem que, de alguma forma, colocar a área comercial, né, junto com a financeira, na frente. Ela tem que estar o tempo todo na frente. Ou seja, quando eu gerencio as partes todas da empresa, eu devo colocar sempre na frente a área comercial. Eu preciso priorizar isso. Eu quero dizer que é de novo o elástico, é de novo a história do elástico. Ou seja, se eu me descuidar e achar que eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva e com isso eu desaqueço a minha prioridade com as vendas, eu estou dando uma mensagem para mim mesmo, como empresário, e para os meus colaboradores que tem coisa mais importante do que as vendas. E não tem coisa mais importante do que as vendas, não. As vendas são provavelmente a coisa mais importante que uma empresa tem que fazer, de todas. De todas. Mas espera aí, Taderaldo, mas não é a coisa mais importante na gestão, não. Agora eu me confundi. Não, então, eu estou falando. As vendas estão dentro do universo de gestão. É isso que eu estou explicando, então. O que eu estou dizendo é que a caixinha chamada vendas, ela tem que estar na frente, aqui, ó, na frente. Junto financeiro aqui do lado, assim, os dois. É uma boa briga, viu? Financeiro, gestão financeira e gestão das vendas ali, um do lado do outro. E o empresário tem uma tendência, cara, nós temos uma tendência, pequena e média, de deixar as vendas para depois, de não priorizar as vendas. Não vou me estender aqui, isso provavelmente já anote aí para acho que vale um podcast só para isso, essa coisa da prioridade das vendas, né? Como vender mais e tal. Então, eu diria que para você que está me perguntando isso, que você está me perguntando, nosso podcast por que a gestão aumenta as vendas da empresa? Aumenta as vendas da empresa se você colocar a caixinha de vendas na gestão como uma prioridade. Né? Eu lembro, eu já termino falando mais do que devia, mas eu lembro que, né, eu conto isso na minha história, que eu tinha um grande amigo e que ele uma vez chegou para junto de mim, na empresa que eu trabalhava, né, e disse assim para mim, Teodoro, você precisa priorizar mais as vendas. Era um amigo mesmo, sabe aquele amigo que diz as verdades? Ele tinha percebido já que eu tinha uma habilidade grande como gestor, como administrador, que eu estava fazendo a coisa acontecer. Mas que eu, Taderaldo, deixava as vendas meio que de lado. Eu gostava mais de fazer outras coisas. E ele me chamou num canto assim e disse, olha, você precisa priorizar mais as vendas. Porque se não entrar dinheiro novo, isso tudo que você está fazendo, está bonito, bacana, não vai adiantar. Então, aquilo me marcou e aí eu, dali para frente, eu priorizei tantas vendas que tive até alguns problemas, como eu comentei aqui, de vender mais do que eu consegui entregar. Então, repassando esse presente que eu recebi desse amigo na ocasião, que coloca as vendas como prioridade. Não tenha medo de vender, não tenha medo. Né? Organize a casa, melhore sua administração, mas não hesite, não. Mande brasa. Então, o empresário tem que colocar isso como prioridade realmente. E minha próxima pergunta, ela traz um pouco sobre isso, porque eu queria saber se existe um momento ideal para o empresário ele se preocupar em investir mais na gestão, visando o aumento das vendas. Eu pergunto isso porque, assim, no começo de uma empresa, geralmente, lá no iniciozinho, a prioridade que a gente tem é vender. A gente quer vender, a gente não pensa muito na gestão, na verdade. Exatamente. Esse é um problema, porque no início é isso mesmo que você falou. No início, a prioridade não é gestão. A prioridade é vender. Né? A empresa está começando. Às vezes o empresário sozinho, ele ali tem que vender, porque se ele não vender, ele não vai conseguir botar dinheiro para que a empresa continue a funcionar e ele não vai testar. Mais importante do que dinheiro para a empresa funcionar é ele não testar se aquela ideia que ele teve maravilhosa é uma ideia que
que faz sentido, né, do seu ponto de vista do comprador que está lá na frente. O que interessa é se o cara que vai botar o dinheiro no bolso vai comprar o teu produto. Então, vendas é realmente mais importante do que a gestão. Mas se você demorar muito, você vai ser preso lá na frente pelo problema do que nós chamamos o arquétipo de limitação ao crescimento. Né? Você vai ficar preso na maré, naquela maré que me prendeu, e você aí não dali para frente você não consegue vender mais, termina andando para trás, o elástico rompe ou não rompe. Então, não pode demorar muito, não. Demorar quanto, Taderaldo? Eu diria o seguinte: quando você fizer as primeiras vendas e sentir que o seu produto tem demanda de mercado, e você decidiu que dali para frente você vai crescer, quando você disser assim para você mesmo, ó, esse produto aqui é legal, está vendendo, tem demanda, estou vendo, e agora eu vou crescer. Aí, nesse momento, não dá para adiar mais, de maneira nenhuma, a gestão, entendeu? Aliás, eu gosto mais de começar a gestão desde o início. Você, cara, que está me ouvindo aqui, sabe disso muito bem. Os empresários já devem ter ouvido isso, tanto que já sabem. Mas é natural que isso não aconteça no início. Mas não deixe demorar, não, porque senão você pode ter um problema, ó. Então, quanto antes, melhor, né? E quando é que os empresários eles acabam cometendo mais erros? Ao tentar, assim, investir no aumento de vendas sem olhar com tanta atenção para a gestão do negócio? Olha, eu diria que tem um erro que se chama o efeito sanfona, né, que é esse de você, né, estica o elástico e estica demais e distende ele demais, né? Quer dizer, eu não sei nem como é que verbo é esse, mas estende demais e distende, não sei se esse verbo existe, mas se não for, as pessoas não entenderam, né? Estica e depois se deixa o elástico frouxo demais, né? Isso é o efeito sanfona. Eu estou o tempo todo fazendo isso não é bom. O ideal é que você deixe o elástico sempre com alguma tensão, porque isso mostra que sua empresa está vendendo e que você está ganhando dinheiro, sabe? Que a coisa que o cavalo está disparando ali, está caminhando, sem deixar ele quebrar, mas sempre ele com a pressão adequada para o teu negócio. Então, o efeito sanfona é um problema. Se você faz isso, é o gordo que nunca consegue emagrecer, né? E emagrece e bota. Bom, de novo, como é que resolve isso? Gestão. Nós já sabemos para lidar com isso. E o outro erro, Carla, é você apostar 100% da sua energia em vendas, a vida toda. Eu vejo muito isso também, viu? Tem o outro lado da moeda, né? Eu acabei de dizer para você que o empresário tem medo de vender, não sabe vender, não prioriza, mas tem outros empresários que são o oposto disso. Eles dizem assim, não, acaba com esse negócio de gestão. Que gestão que, cara? Aqui é vender, tá entendendo? É vender. O negócio de gestão só vai trazer burocracia, vai me atrapalhar, eu vou ficar perdendo tempo aqui com treinar ninguém. Não, eu vou para a rua vender. Aí ele exagera no sentido de desequilibrar. Exagera não é em quantidade de vendas. Ele desequilibra a balança quando se fala em só focar em vendas, só cuidar, aumentar as vendas, e não cuidar da parte administrativa e da gestão do negócio. Não dá para fazer isso também. Seria maravilhoso, né? Você botar lá uma moeda lá na caixinha e cai um monte de dinheiro. Não é assim. Você tem que administrar a empresa também. Então, olhar apenas para as vendas e achar que isso vai resolver sua vida não vai. Você tem que olhar para a gestão. Então, empresários, vamos tentar não cometer esses erros, né? Eu queria saber, Taderaldo, se você tem algum exemplo, algum caso de um empresário que ele evoluiu quando passou a executar essas tarefas, né? Quando passou a olhar com mais atenção para a gestão. Tem mais de um caso, né? Tem dois casos aqui bem característicos, mas eu vou sacar um só para a gente se estender muito, que é um caso de um empresário que é a demanda que ele colocou na mesa quando ele começou a conversar comigo, porque era uma empresa que estava bem, que continua bem, equilibrada financeiramente, ganhando dinheiro, sócio ganhando dinheiro, sem problema de fluxo de caixa, mas ele tinha esse incômodo, Carla, que era, Taderaldo, eu preciso descobrir a minha capacidade produtiva. Lembra que eu falei que é uma das 3 coisas que você tem que fazer? A casa dele já estava arrumada, mas ele não sabia o quanto o elástico ele podia esticar aquele elástico, e a gente fez um trabalho de entender melhor quais eram as pessoas que trabalhavam com ele, qual era a qualificação das pessoas que trabalhavam com ele, o quanto ele
estava envolvido no operacional da empresa e, por isso, ele próprio era um problema, que quando você está envolvido demais no operacional, você acha que você é a solução da empresa, você é o problema para a empresa. Primeiro, que você não pensa estrategicamente. Segundo, que as pessoas vão encostar em você, vão deixar você fazer o trabalho, em vez de elas fazerem os seus funcionários. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi melhorar os processos também, para que ele tivesse mais eficiência operacional. E com isso, ele descobriu quanto ele era capaz e ele cresceu em um ano, acho que, eu não lembro agora, mas acho que coisa de 2 vezes e meia, ou 2 vezes, uma coisa assim absurda, que se você tivesse me perguntado, eu próprio ia dizer, não é possível que ele ia conseguir em tão pouco tempo. Porque era uma empresa que já estava bem, já estava crescendo, então ele deu um salto em 12 meses, quando ele perdeu o medo do elástico quebrar. Olha que legal isso, né? Ele viu que dava para esticar mais, e esse mais era bem mais. E aí ele saiu do operacional, ele começou a pensar mais estrategicamente na empresa, ele começou a olhar o elástico mais de perto, para saber a capacidade dele, e aí a empresa realmente explodiu no sentido positivo, né? Ela cresceu muito. Então é um caso bem interessante esse. Então, gente, é um caso para nós tomarmos como exemplo, né? Um exemplo super positivo, porque são inúmeros os benefícios. E agora, para encerrar, eu trago a minha última pergunta. Eu queria saber, Tederaldo, o que é que muda quando o empresário ele começa a vender mais, quando ele tem esse aumento nas vendas da empresa dele? Veja só, as vendas é um negócio que é quase uma droga. Vendas é quase uma droga para o empresário. Sabe o que é uma droga? Você toma uma droga e fica, né? Sobe, muda a percepção do mundo e tal. Vendas é um negócio parecido. Quando você faz uma venda assim, bem feita, vende para aquele cliente que você tanto tinha vontade de vender, ou quando sua loja está cheia de gente comprando, sabe aquele domingo, você tem uma pizzaria, aí sua loja bomba no domingo, fica uma fila enorme. Esse é o momento em que a adrenalina do empresário vai lá para frente. Ele conta para todo mundo, conta em casa, liga para os amigos, olha, bate foto, olha minha loja como está, não sei nem o que fazer. Ou então, quando ele faz uma venda assim maior, então é um negócio que a adrenalina... Estou falando sério, porque eu passo por isso todo dia, né? Ontem eu estava dizendo para minha filha e o marido dela ontem à noite, que a gente tinha feito uma quantidade de vendas boas no dia anterior, e eles me parabenizando, e eu estava assim, né? Estava até tomando uma taça de vinho, né? Sem incentivar ninguém aqui a beber vinho nem nada, mas eu estava ali tomando uma tacinha, comemorando as vendas, e é isso, porque a adrenalina vai lá para cima. Então, é um prazer muito grande quando você vende, e aí quando você vende com as coisas arrumadas, sabe, Carla? Você tem um prazer maior ainda. Quando você vende, mas depois você diz assim, meu Deus, e agora? Mas quando você vende, você percebe que você tem um negócio bem gerenciado, aí a adrenalina, ela duplica. Então, é uma emoção enorme, enorme. Vender é uma coisa maravilhosa. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, onde nós conversamos sobre como a empresa bem gerenciada vende mais. E eu queria agradecer a vocês, lembrar mais uma vez que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, envie esse conteúdo para alguém, compartilha com algum empresário que se interesse por gestão, porque o nosso objetivo é que esse vídeo alcance o maior número de empresários possível. Muito obrigada por quem assistiu até aqui, obrigada, Tederaldo, e até o próximo podcast. Tchau.